Olá, meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura. Bem-vindos ao canal Diário de Literatura. E hoje eu vou fazer o resumo de O Cortiço, Aloysio Azevedo. Vamos lá. É muito importante destacar que não existe um romance clássico aqui, não. Aqui são mostradas várias histórias num cortiço. O personagem principal se chama João Romão, que é o dono do cortiço. Um canalha, um capitalista, digamos assim. Ele é um português, mora no Brasil, é funcionário de outro português que também não paga o salário dele, mas esse patrão resolve voltar para Portugal. E como forma de seus pagamentos, deixa para ele a venda a qual ele trabalhava. Daí o João Romão começa a administrar essa venda e ele se apodera da vizinha, que é uma escrava chamada Bertoleza, com o pretexto de tomar conta dos seus bens, mas na verdade o que ele quer é incorporar os bens, e até começa a fazer vida íntima com essa ex ou escrava, que passa a ser, até certo modo, a dona do cortiço. Esse João Romão então começa a alargar o terreno e constrói 3 casinhas. E aí começa o cortiço. Ele faz o que pode e o que não pode com os clientes. Ele cobra mais caro, enrola o peso das comidas, ele diminui o metro das roupas que vai vender, dizendo que é 1,2 m quando na verdade é menos. E ele assim procede para construir o cortiço, ou seja, ele pega tudo que é da vizinhança, caibo, ripa, tijolo, o que tiver à disposição dele, mas que ele não compre, para construir as casas. E ele vai construindo mais e mais casas até que chega a 96 casinhas, as quais ele administra. Atrás da casa dele, ou seja, atrás da venda onde ele morava, tinha uma pedreira. E aí aos poucos vai entrando o dinheiro do cortiço, a pedreira entra em falência e ele compra a pedreira, que é muito útil para ele, porque ele vai retirando as coisas da pedreira para continuar construindo o cortiço e aumentando e recebendo as pessoas da mais baixa classe social. Outros personagens então vão entrando na história, que tem a Rita Baiana e o Firmo, que são moradores, e que ela é uma mulatinha bem safadinha, e esse Firmo é um capoeirista, um bandido. Tem o Jerônimo e a Dona Piedade, que são portugueses, que vieram ganhar a vida no Brasil, muito religiosos, vão à missa domingo, um casal, digamos que exemplar. E outro tem a Machona, tem a Pombinha, e a história vai seguindo com informações de uma ou de outra família, de uma ou de outra situação, e que isso tudo vai se processando no cortiço. Então é importante que se diga que não existe uma história sequencial de um personagem com vários conflitos secundários. Então tomemos como exemplo o Jerônimo. O Jerônimo é casado com a Dona Piedade, eles são portugueses. O Jerônimo vai trabalhar na pedreira e é como se fosse o capataz, é o cara que mais entende, ele se especializou naquilo ali. Ele sabe todas as funções da pedreira. Então ele começa a trabalhar honestamente para enriquecer o desonesto, que é o João Romão. Só que nesse meio tempo, o Jerônimo, ele conhece a Rita Baiana, ele vê a Rita Baiana dançando e à primeira vista ele se apaixona. E aí o que é que acontece? Ele vai se deixando transformar de português para brasileiro, ele vai se abrasileirando, a ponto de que
ele consegue arrumar uma confusão com esse namorado dela, o Firmo. Eles entram numa contenda, uma luta corporal. O Firmo dá uma navalhada nele e se esconde, se evade, e ele vai ao hospital se recuperar. Só que ele é apaixonadíssimo pela Rita Baiana. Então, quando ele sai do hospital, ele resolve acertar as contas. Ele contrata 2 outros vagabundos e arma uma tocaia, mata o Firmo e aí resolve sair do cortiço e viver e casar com a Rita Baiana. E deixa a família Piedade de Jesus e a filha ao léu lá. E assim segue a história desse casal. O interessante é que o Aloysio Azevedo, ele explora as categorias mais negativas de cada personagem. Então o Jerônimo, ele acaba se entregando ao vício da bebida porque ele fica naquela dualidade entre ele não sabe se aquele amor fortíssimo que ele sente valeu a pena ou se ele deixa a filha com a esposa, ex-esposa no caso, e ele vai e acaba se tornando um grande alcoólatra. A esposa dele, a Piedade de Jesus, ela fica sempre nesse sofrimento dessa separação do marido. E aí ela é lavadeira, acaba deixando de pegar as encomendas, começa a beber para ficar mais tranquila, vai se deixando desleixada e vai vivendo de uma forma deplorável. Os homens do cortiço começam a abusar sexualmente dela e essa filha, ela fica no cortiço como no futuro uma promessa para ser uma grande prostituta. O personagem que mora vizinho ao cortiço é o Miranda, que é casado com a Estela e tem a filha Zulmira. Esse Miranda, ele inveja basicamente o João, e o João também tem raiva, inveja o Miranda, só que ele sai na frente. Como ele é rico e casou-se com uma mulher rica, ele acaba comprando de Portugal o título de barão, o que deixa o João Romão completamente consternado, absorto com a situação, e faz com que o João Romão também dê um passo para frente, ou seja, ele começa a buscar também traços de sociedade para que ele possa tentar de certa forma ascender na camada social. Miranda só pensa em dinheiro, a sua mulher Estela, vez ou outra, está aos cantos, traindo visivelmente Miranda com outras pessoas, e ele inclusive pega nessa traição, e ele deixa essa mulher sexualmente, mas vive na mesma casa por causa das aparências. A mulher engravida, ele não sabe se a filha é dele, e aí fica naquela situação terrível familiar, porque Miranda acha que Zulmira não é sua filha e odeia. E Estela odeia a filha porque ela tem os traços característicos do marido. E Zulmira fica aos emboléus na história, mas fica, de certa forma, é utilizada no final até como uma moeda de troca ali para fazer a amizade entre João Romão, que no final das contas acaba ficando milionário às custas de muito roubo e muita falcatrua, e o próprio Miranda, que quer ver a filha bem, né, e não pode deixar assim ao léu. Então fica tudo bem arquitetado aos trancos e barrancos para que essa filha acabe com um bom futuro, se é que com o João ela vai ter um bom futuro. O livro não possui um final assim, ele possui sim uma cena grotesca no final que fecha o livro. Aloysio Azevedo faz parte do naturalismo e ele defende a tese nessa história, nesse romance, de que o homem é produto do meio, da raça e do momento social em que vive. O meio, logicamente, era o cortiço. O cortiço aparece do começo ao final. No final ele sofre uma reforma porque ele pega fogo e ele começa a não receber mais pessoas da camada social mais baixa, mas sim da camada social que pode pagar mais: os trabalhadores, os estudantes, os universitários, aqueles que
porventura possam pagar mais. Então, quando o cortiço vai passando de um estágio para outro, as pessoas também vão passando de um estágio a outro. Enquanto ele tem as pessoas do baixo meretrício ali, briga, confusão, morte, desespero. Quando o cortiço ele começa a albergar pessoas cujo tem uma educação, um salário ou uma instrução um pouco mais, então esses episódios de morte, de sangramento, eles acabam sumindo. A raça é nítido, a ação de duas raças, né? A brasileira e a portuguesa. No caso, quem está fora de casa são os portugueses, que acabam vindo morar no Brasil. E ao longo da história ele vai mostrando que os portugueses vão se abrasileirando. Só que a visão do Aloysio de Azevedo do brasileiro é uma visão assim de preguiçoso, de libertino, de finório, de gente que dá jeitinho para as coisas darem certo, pessoas que não têm a mínima educação para respeitar o vizinho, colocam os sons às alturas, bebe cachaça, é preguiçoso, não trabalha. E os portugueses inseridos nesse meio, eles vão automaticamente trocando o vinho pela cachaça, o bacalhau pelo mocotó, né, o caldinho por uma muqueca, abandonando o chá e tomando muito café, que é natural, é típico brasileiro. E ao final, depois de grandes transformações, mesmo o Jerônimo na história, que é um português assim extremamente ético, ele acaba até cometendo crimes pela impunidade a qual as pessoas viviam aquela época. Então há uma tentativa do autor de demonstrar que o meio determina a caráter, a conduta moral e ética de cada um dos participantes dali. E o momento histórico, 1890, era um momento em que tinha ainda escravidão, tinha os burgueses e tinha os capitalistas, ou chegando ou se desenvolvendo aqui no Brasil. Então, o nítido contraste entre um sobrado de pessoas ricas, que era o do Miranda, e um cortiço de pessoas extremamente pobres, que era o de João Romão, cujo dono era montado no dinheiro, mostra o contraste entre o capitalismo do João e a burguesia do Miranda. E obviamente que existia nessa época a luta para a liberdade dos escravos, que existia o surgimento dos bancos, empréstimo de dinheiro com juros altíssimos, que era o que o João Romão fazia também, né? E o Miranda, que buscava sempre aquela vida de festas, de esbanjamento de dinheiro, aquela vida burguesa de trabalhar pouco e, na concepção do autor desse livro, ter muito dinheiro. Se você estiver me acompanhando nessa leitura dos 100 livros clássicos ao longo desses próximos anos e quiser deixar alguma sugestão de leitura, alguma dica, ela será muito bem-vinda. Um abraço, show, boa leitura, boas descrições. Recomendo esse livro, principalmente para quem estiver no caminho de ser escritor. E um abraço, até a próxima.